Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as tirinhas, tá? A gente vai fazer uma pequena produção de texto, ok? Então, as tirinhas são quadrinhos, né? Considerados um gênero discursivo, certo? Um gênero em que nós falamos, né? Onde há fala de personagens, onde há um diálogo. São diálogos curtos, geralmente apresentam os recursos icônicos verbais, como os balãozinhos, aquelas onomatopeias, onde aparece o desenho do som, né? Aparecem figuras, tá? Então, para que vocês compreendam uma tirinha em quadrinhos, a gente precisa ler não somente o texto, mas também ler as imagens, né? As expressões faciais, corporais dos personagens, né? Dos ícones, dos balõezinhos, dos quadros, todo o recurso visual que aparece naquela tirinha. Esses recursos dão sentido à narrativa, né? À história que está sendo contada, né? E ela tem o propósito, né, como eu disse, da narrativa, de contar um episódio curto, né, utilizando da linguagem verbal, né, que é a fala, e não verbal, que são os desenhos, os quadrinhos, os balõezinhos, né, os ícones, né, geralmente apresentam muito humor, né, e tem um final aí, às vezes, inesperados, né, por conta do humor. Então, a atividade que eu trouxe para vocês hoje tem a ver com essa tirinha, né, que são dos personagens A Turma dos Bichinhos de Jardim, e a autora é a Clara Gomes, ok? A Clara Gomes, ela é a criadora, né, da tirinha em quadrinhos Bichinhos de Jardim, que é publicada lá no jornal O Globo, né? A Clara, ela é petropolitana, né? A formação dela é design gráfico, arte e educação, e com esses quadrinhos ela busca a construção de um universo cômico, lúdico, né? E poético, crítico em suas tirinhas, né? Então ela participou de exposições em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, fez parte da publicação do MSP mais 50, né, do Maurício de Souza, e também tem um filhinho, que é o pequeno Júlio, né, e seu esposo Cadu Castro. Então esse é uma breve resenha sobre a autora, né, falando um pouquinho sobre a autora Clara Gomes, né, que escreve essas tirinhas Bichinhos de Jardim. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os bichinhos do jardim. Então, ó, esses são os personagens, né, da tirinha, né, Bichinhos de Jardim. Então nós temos um caramujo poeta, né, que é o Caramelo, que foi o primeiro habitante do jardim. Nós temos a borboleta charmosa, que é a Brigitte, né? Nós temos também uma joaninha geniosa, né? Também participa aí da história do jardim. Nós temos um minhoco ingênuo, né, que é o Mauro, né? Nós temos um largato mudo, né, que é Meleca, e Genoveva, que é a flor, que é uma plantinha carnívora, né, a Genoveva. Tutaú-tatu, né, que é o bebezinho da turma, certo? E Lampix e Bitilux, que são dois vagalumes que pensam poeticamente as questões da noite, do descanso, do espaço e das estrelas. Então esses são os personagens, né, dos Bichinhos de Jardim. Então agora, voltando para a nossa atividade, nós temos aqui a tirinha, tá? Então, ó, como eu já mostrei os personagens, né,
Então, vocês conhecem esse bichinho, né? Então, esse bichinho aí é um caramujo, certo? Então, vamos observar aqui, ó, o primeiro quadrinho, o segundo, o terceiro e o quarto. Vamos observar um a um. O que vocês observam aí na primeira postura do nosso caracol aí, nosso caramujo? Como que ele está, né? Observa o corpinho dele, né? E no segundo quadrinho, qual que é a postura dele? É a mesma postura? Ele está igual como está no primeiro? E no terceiro quadrinho, será que a expressão dele mudou, né? Olha para a carinha dele, a expressão dele mudou ou é a mesma? Por que será que mudou, né? Aí no último quadrinho, ele fala assim: ufa, malhei. O que será que ele quis dizer com essa expressão ufa, malhei? Será que é possível a gente entender uma história sem haver texto, somente com as imagens? Essa história tem título? Aí não aparece, certo? Então, qual título vocês dariam para essa história? Então, vamos pensar primeiro num título para dar para essa história, tá? Então, é isso que vocês vão já começar a pensar. Depois que vocês pensarem sobre o título, observar aí quadro a quadro a expressão do caracol, né? A postura dele, a carinha dele, os gestos, né? Vocês vão produzir um pequeno texto, tá? Para essa tirinha. Pode ser da melhor maneira que vocês conseguirem. Se ainda não conseguem escrever, pode pedir para a mamãe aí ou para o papai ajudar. Então, eu vou dar um exemplo aqui de título, tá? Para a nossa tirinha. Que tal a gente colocar lá o título? Vamos colocar somente o caracol, certo? Vamos só colocar o caracol. Então, o caracol. Então, esse vai ser o título da nossa historinha. No caso aqui da minha, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil para vocês construir. Então, observando aqui a primeira tirinha, né? O caracol está feliz. Então, vamos lá. O caracol está feliz, né? Depois, lá no segundo quadrinho, né? Pensando na vida, né? Então, vamos lá. O caracol está feliz, pensando na vida, né? Muito bem. Então, vamos colocar um ponto final aqui, porque ele, né? Já passamos essa fase. O caracol está feliz, pensando na vida. Vamos para a próxima. Agora aqui, entre a segunda e a terceira. Lembra que na última ele falou assim, ufa, malhei, né? Então, o caracol está feliz, pensando na vida, né? Resolveu malhar um pouco. Pronto, então essa é uma breve, né, um breve exemplo aí de como pode ser a historinha. Então, você vai lá e analisar aí os 4 quadrinhos da tirinha, né, e pensar numa historinha a partir da expressão, né, da face do caracol, da expressão do corpo dele, se tá diferente ou não. E você vai escrever uma pequena historinha, pode ser só uma linha, tá? Da melhor maneira possível. Então, o da professora ficou assim, o título ficou O Caracol, né? Depois, a partir das 2 tirinhas, dos 2 quadrinhos, a Pro colocou assim, o caracol está feliz, pensando na vida, né? No caso esse, a primeira e a segunda.
E depois, a terceira e a quarta resolveu malhar um pouco, tá? Assim terminou a história da Pro. Vocês podem aí imaginar qualquer tipo de situação do caracol, pensando que tem que olhar a expressão, o movimento dele, né? E com a ajuda do papai e da mamãe aí, você vai escrever uma breve historinha, tá? Pode ser uma linha, né? Só para representar aí a historinha aí da tirinha do caracol, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado bastante vocês, tá? E até a próxima.